tudo bem com vocês? Vamos então à nossa aula para o 8º ano. Colégio Felipe dos Santos, com vocês para a disciplina de artes, o professor Wagner. Tudo bem? Vamos lá? Com o livro em mãos, para acompanhar algumas citações, vamos começar a nossa aula, capítulo 1. O que é arte e o que não é arte? O capítulo começa nos provocando, nos questionando. O que é arte para você? O que é arte para você? A arte está presente em sua vida? De que modo? A arte está presente em sua vida? De que modo? Qual atividade artística interessa-lhe? Qual atividade artística interessa? Cada sociedade, em épocas e lugares distintos, define seus padrões artísticos e entende a arte de modos diferentes. O que é arte para uma cultura e época pode não ser para outra. Ao longo de toda a história da humanidade, as artes ajudaram o ser humano a se expressar melhor, a criar formas de pensar e refletir sobre temas diferentes, além, claro, de embelezar o mundo. Mas como surgiram as formas artísticas? Esse é um dos muitos mistérios da humanidade. Entretanto, arte é uma forma de manter a memória dos grupos humanos ancestrais viva. É o lúdico. Então, o que é arte? O que não é arte? Vamos observar a imagem. Pintura rupestre, ou seja, pré-histórica, já usando um recurso de técnica que existe até hoje. Abaixo, o tio pegou aí a capa de um livro e achou engraçado, divertido e, ao mesmo tempo, esclarecedor. O artista continua, ainda hoje, repintando, reescrevendo, relendo a sua realidade e seus aspectos ambientais e tudo que está junto a eles. Tá? Então, a arte das cavernas, que está na página 14, as manifestações artísticas mais antigas de que temos conhecimento são chamadas de arte rupestre. A capacidade de interferir no ambiente à sua volta é própria do ser humano. Assim, o que hoje chamamos de arte é uma manifestação comum entre os agrupamentos humanos, mesmo que com outro nome. Tá? Então, aqui é a arte, no outro canto não é. Às vezes, como forma de expressão. Mas o que se provoca, o que a arte provoca, ela é igual. Tá? Ela é semelhante, pelo menos. Então, o que é arte e o que não é arte? Olhando para a arte das cavernas, a gente vai perceber que já há uma variedade de técnicas, né, e de recursos. A pré-história foi o período que antecedeu a escrita. O homem, nessa época, produziu esculturas e pinturas rupestres nas paredes e teto de cavernas, às vezes em rochas. O período chamado Paleolítico, a idade da pedra lascada, envolve a manipulação da pedra. No Neolítico, a idade da pedra polida, o homem consegue polir a pedra. Aqui ao lado, elementos, né, as ferramentas do Paleolítico. E já um pouquinho ali, quando a figura tem o ser humano, o ser humano já está no Neolítico também. Tá? A idade do ferro, idade dos metais, o homem cria armas e utensílios graças ao ferro derretido pelo fogo. No Paleolítico, as pessoas viviam de maneira nômade, caçando animais e colhendo frutos. É nesse momento que surge a pintura. Então, o nosso livro, A Arte das Cavernas,
A arte das cavernas se destaca. Eu peguei algumas informações que não estão tão presentes no livro, né, como, por exemplo, essa que das armas, já elaboradas a partir da manipulação do ferro. E essa imagem da a Revolução Neolítica é porque foi no Neolítico que o homem deixa de ser nômade e passa a fixar morada, passa a ser um agricultor. E a imagem já nos veio ali uma casa, né, um animal doméstico, e como vai mudando já o jeito de ser e também o jeito de fazer de, de artes. Né? Antes eram paredes, cavernas, agora nesse momento surgem as esculturas. Nesse mesmo período surgem tecelagem, cerâmica, as construções. Na Idade dos Metais, o primeiro metal usado pelo ser humano foi o cobre. Depois de um tempo, ele descobriu que ao misturar o cobre com outro metal, o estanho, era obtido o bronze. Então, as esculturas nesse período ganham nova matéria-prima. Então, o que é arte e o que não é arte? Quando a gente olha para essa imagem, para essa pintura rupestre, nos parece algo um tanto quanto infantil. Mas para a época pré-histórica, no sentido de evolução, de conhecimento, de raciocínio, isso era revolucionário. Gente. Uma técnica que, utilizada nesse período, deixou marcas, literalmente, em vários locais do mundo se encontram, né, manifestação da arte rupestre. E essa técnica, ela está presente até hoje. Você consegue imaginar isso? Uma coisa que é pré-histórica, nós tão modernos, nós, né, da tecnologia, né, do mundo tecnológico, e essa técnica existe até hoje e é aplicada até hoje. O nome dela, stencil. Né? Nós vamos fazer uma atividade, uma pesquisa sobre a técnica stencil. O que é arte e o que não é arte? A pergunta que não deixa de rodear a nossa cabeça e nem de aparecer no nosso slide. No livro, na página 16, ele tem uma seção chamada Materialidade e Registro. Tá? Uma das características das pinturas rupestres é que, por serem materiais, ou seja, concretas, preservaram-se ao longo de milhares de anos. Esses registros das pinturas rupestres nos dão alguns indícios da existência de rituais de música e também de dança. Em várias partes do mundo, há imagens pré-históricas que parecem representar pessoas dançando. Eu não sei se o cachorro do meu vizinho está participando aqui do áudio, mas se tiver, eu peço desculpas, não tenho como controlar o animalzinho do meu vizinho, tá bom? Então, materialidade, a gente pode pegar, a gente pode ver, é concreto, né? Já a questão da música, da dança, a gente não tem nenhum tipo de registro, não havia como gravar esses registros pré-históricos. Então, é a diferença de materialidade e de materialidade que a gente também vai trabalhar, vai conhecer ou vai aprofundar um pouco mais adiante nas próximas aulas. Então, isso tudo nos dá como resultado o surgimento das artes visuais. Vamos lá para a página 43 agora. Nós trabalhamos em sala de aula com o elemento desenho e pintura, né, utilizando cordão e outras técnicas que o tio foi trabalhando. E aí conhecemos o elemento ponto, o elemento linha. Né? Embora não tenhamos trabalhado, sabemos que existem as formas, que é o terceiro elemento, importante na linguagem arte visual, e, sobretudo, cores, porque elas dão toda uma dinâmica a mais para qualquer trabalho ou obra de arte. O uso das cores tem um significado e uma potência, uma importância, né, extraordinária, sensacional. Tudo que vemos é composto de determinados elementos visuais. A relação entre eles dá às coisas
forma e significado. Então, relembrando, os elementos básicos, ponto, linha, forma e cor. O ponto, embora seja o elemento mais simples, atrai o olhar. Pontos próximos e alinhados passam a impressão de continuidade. Quanto menor a distância, mais intensa a impressão. Tanto que surgem formas. É o pontilhismo. Nós começamos a trabalhar isso em sala de aula. Quando os pontos estão tão próximos que não podemos separá-los, surge um outro elemento, a linha. Ela é como se fosse o registro do ponto em movimento. Então, vários pontos juntos. Você olha para o ponto à esquerda, né? O elemento ponto, a imagem que o tio colocou. E à direita, o que é a linha que o tio colocou, você percebe que se a gente cobrisse ali, ficaria bem semelhante, né? Então, essa proximidade, tão próximo que a linha é o ponto em movimento. E ela se torna, então, o elemento fundamental do desenho. Tá? Aí, alguns rabiscos muito bem imaginados e pensados e desenvolvidos com o uso das linhas. Continuando ainda agora na página 46, sobre ponto, linha, forma e cor, a linha é ela que cria as formas. Né? Então, pego 3 linhas retas, eu posso construir um triângulo. Eu pego 4 linhas retas, eu posso fazer o quadrado. Né? Então, um dos elementos, a forma é um dos outros elementos visuais. Apesar de suas infinitas possibilidades, 3 são suas formas básicas. Né? Isso aí é o lado do triângulo, o quadrado e o círculo. Outro elemento visual importante são as cores. As cores estão presentes na vida de diversas maneiras. Roupas, calçados, semáforos, etc. Cores primárias, vamos lá. São essas que surgiram à nossa esquerda. Vermelha, amarela e azul. Não necessariamente na mesma ordem que o tio falou. A partir da combinação das cores primárias, nós teremos então as cores secundárias. São elas laranja, verde e roxo. Mais uma vez, não necessariamente na ordem que o tio falou. As cores terciárias, que é um terceiro grupo das cores, é a soma de uma cor primária com uma cor secundária. Nós conhecemos as cores, agora estamos conhecendo como elas vão surgindo. Brevemente, nós teremos também um trabalho para como fazer tinta caseira, e aí não poder misturar e ver se tudo isso é de verdade ou é conversa que colocaram para nós. Então, a linguagem arte visual, como filha da arte pré-histórica, né? Aí um exemplo de pontilhismo bem básico, né? E outro um pouco mais elaborado. Sobre linhas, nós temos aqui Romero Brito, tá? Muito legal o trabalho do Romero Brito, onde as linhas, né, tem destaque bacana, mas já há a mistura dos elementos aí. Sobre mistura de elementos e técnicas, nós já temos aqui embaixo um outro trabalho com uma dimensão que é a chamada bidimensionalidade, quando se usa 2 elementos, que é a altura e espaço. Quando, além da altura e do espaço, trabalhamos a profundidade, temos, então, né, a tridimensionalidade, ou seja, o 3D. Então, gente, tem um trabalho para vocês. Pesquisar a técnica stencil, como era utilizada na pré-história, onde é utilizada atualmente, informações em geral. Essa é a lição de casa, tá? Pesquisem. Já uma dica, no próximo vídeo aula nós vamos estudar o capítulo 2, já podem ir adiantando a leitura. Né? Encerro com vocês com a pintura rupestre que utilizou o stencil, para que a gente possa se animar na pesquisa, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Ufa, né? Graças a Deus esse tio fala muito, tá? Então,
Tchau, tchau. Boa semana. Estudem, cuidem-se e o tio espera encontrá-los em